Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Maricelia y estamos más una vez aquí para ministrar una de las clases muy importantes y tenemos como tema de hoy los heterotónicos y heterogenéticos. Así que los invito a todos a que busquen sus materiales para hacer las anotaciones, ¿sí? Olá a todos, meu nome é Maricelia, sou professora de língua espanhola. A nossa aula de hoje vai ser sobre os heterotônicos e heterogenéricos. Prepare seus materiais, caderno, lápis, para fazer as devidas anotações. Convido a todos a que venham participar de mais uma aula de língua espanhola. Vale? O nosso tema é sobre heterotônicos e heterogenéricos, sim? Empecemos. Observa aí em tela. Heterotônicos y heterogenéricos en español. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a empezar entonces por los heterogenéricos. Los heterogenéricos son palabras que en portugués y en español poseen el mismo significado, pero su género cambia de una lengua a otra. Así, las palabras que en español son femeninas serán masculinas y en portugués y viceversa. O que são os heterogenéricos? Os heterogenéricos são palavras que no português e no espanhol eles têm o mesmo significado, mas o seu gênero ele vai mudar. Nós temos como, por exemplo, a palavra água. No português nós falamos a água, no espanhol, el agua. Percebam que o gênero ele vai mudar. Mais adiante eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, para ficar bem mais claro. Que são os heterogenéricos? Perdão, os heterotônicos. Los heterotónicos son palabras que en portugués y en español poseen el mismo significado, pero su sílaba tónica cambia de una lengua a otra, así también su forma de pronunciar. Enquanto os heterogenéricos também têm o mesmo significado dos heterotônicos, a diferença é que os heterogenéricos eles são palavras que vai mudar o seu gênero no português ou no espanhol. Já os heterotônicos, também como os heterogenéricos, têm o mesmo significado. Porém, a sua sílaba tônica a sua pronúncia vai ser diferenciada pela sua sílaba tônica, correto? Continuemos. Como eu falei para vocês, os heterogenéricos são palavras que têm o mesmo significado, mas se formos compararmos ao português, o seu gênero é diferente. Mira los ejemplos. Los días de la semana en español son todos masculinos. Tenemos entonces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Os dias da semana em espanhol são todos masculinos, correto? Las palabras terminadas en umbre son todas femininas. La costumbre, la legumbre, la cumbre. Todas as palavras terminadas em umbre na língua espanhola, elas são femininas. O seu artigo que vai acompanhar o substantivo será feminino. Exemplo, acabo de llegar a Londres para una cumbre en el palacio. ¿Cierto? Las palabras terminadas en age são todas masculinas. Se são masculinas, seu artigo também será masculino, com exceção de algumas outras palavras na língua espanhola, que isso será uma outra aula. Nós temos como exemplo, el viaje, el lenguaje, el aprendizaje. Observa que todas essas palavras terminam em age. Se terminam em age, são masculinas. Ejemplo, entonces la respuesta a mi pregunta sería, el aprendizaje empieza al nacer. Continuemos. Palavras heterogenéricas. Al final, femenino o masculino. Observa que aqui coloquei para que ustedes vean las palabras en portugués y en español. ¿Qué van a observar? Son palabras que tienen el mismo significado, pero que cambian de género. Veamos en portugués. No português, a alma. No espanhol, el alma. A síndrome, na língua portuguesa. No espanhol, el síndrome. A acne, el acné. A dor, el dolor. A cor, el color. También
estas são palavras femininas. Também temos o gênero masculino. Nós temos o sorriso na língua portuguesa e na língua espanhola nós temos la sonrisa. Observa que o artigo mudou. Trocamos o artigo feminino pelo masculino ou vice-versa, dependendo aí do seu substantivo, tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa. O nariz, la nariz. O leite, la leche. O sal, la sal. O costume, la costumbre. Então, os heterogenéricos, mais uma vez, gente, vai mudar o seu gênero. A palavra continua a mesma, tem o mesmo significado. O que vai mudar aí é o gênero da palavra que vai acompanhar o substantivo. Continuemos. Mais uma vez, alguns exemplos de heterogenéricos. No espanhol, la alarma, la baraja, la cárcel, la costumbre, la hormona, la leche, la sal, la miel, la sonrisa. Essas mesmas palavras na língua portuguesa. Observa que o artigo mudou de feminino para masculino. Em vez de ser la alarma, em espanhol, no português eu tenho o alarme. O alarme, o baralho, o cárcere, o costume, o hormônio, o leite, o sal, o mel, o sorriso. Continuemos. A primeira coluna na língua espanhola, la neurona. Na língua portuguesa, o neurônio. La protesta, la risa, la rodilla, la sangre, el fraude, el viaje, el dolor, el estreno. Nós temos aí as mesmas palavras na língua portuguesa que vai mudar aí o seu artigo, do feminino para o masculino. Em vez de ser la protesta, o protesto, o riso, o joelho, o sangue, a fraude, a viagem, a dor, a estreia. Continuemos, chicos. Los heterotónicos son palabras que tienen la misma grafía del portugués, pero la pronunciación es distinta a causa de su sílaba tônica. Então, os heterotônicos, né, eles vão mudar a sua pronúncia conforme a sua sílaba tônica, embora a palavra continue tendo o mesmo significado. Vejamos alguns exemplos. Português. Eu tenho a palavra microfone, a sua sílaba tônica está no fo. E no espanhol eu tenho a mesma palavra, só que a sílaba tônica do espanhol da palavra microfone está no cro, no ro. Micrófono. Português, observa aí a pronúncia. Oxigênio, telefone, nível, terapia, leucemia. No espanhol, micrófono, oxígeno, teléfono, nível, terapia, leucemia. Sim? Continuemos. Aqui mais alguns exemplos dos heterotônicos, certo? Observa que a sílaba tônica ela muda, a palavra continua igual ou parecida, mas a sílaba tônica muda. Se muda a sílaba tônica, a pronúncia também muda. Então, no espanhol tenho academia, no português, academia. Álcool, alguém, asfixia, cóctel, carácter, élite, etnia. Em português, academia, álcool, alguém, asfixia, coquetel, cratera, elite, etnia. Continuamos na outra coluna. No espanhol tenho a palavra futebol e no português futebol. Em espanhol, míope, prototipo, héroe, síntoma, leucemia, teléfono e judo. No português, futebol, míope, protótipo, herói, sintoma, leucemia, telefone, judô. Esses são alguns exemplos das palavras heterotônicas. Agora sí, nosotros vamos a practicar haciendo dos actividades, ¿sí? Relacionada al contenido que hemos visto. Entonces veamos aquí. Cuestión número 1. El término academia, según las divergencias léxicas,
es un heterotónico. Apunta a palavra abaixo com idêntica divergência. Então, a primeira questão, ela já fala que a palavra academia, sim, no espanhol, ela é uma palavra heterotônica. E nós queremos saber qual é a palavra abaixo que também tem a mesma divergência. Então, eu tenho letra A, exquisito, B, homenagem, C, calabaza, D, oxígeno y E, costumbre. ¿Sí? Enquanto ustedes analizan, vamos a la segunda cuestión. Así como burocracia es heterotónico en relación al portugués, el vocablo. Então, o que ele está falando aqui também? Ele está afirmando que a palavra burocracia, na língua espanhola, é um heterotônico. Qual dessas palavras abaixo também pertence às palavras heterotônicas? A, presunto, B, nariz, C, paisaje, D, costumbre y E, academia. ¿Sí? Analizaron, vamos a ver las respuestas ahorita. Entonces, la cuestión número 1, la palabra que es idéntica, de idéntica divergencia es la palabra oxígeno, ¿sí? Entonces, tenemos academia y oxígeno, la primera cuestión. 2, tenemos la palabra academia, ¿sí? ¿Correcto? Y tenemos ahí más algunas cuestiones para que ustedes intenten en casa hacerlas. La alternativa que presenta 3 palabras de grafía similar, pero con género diferente con relación al portugués es A, nariz, viaje, carro, B, legumbre, mensaje, imagen, C, árbol, color, miel, D, leche, tela, lenguaje, E, coraje, tarea, origen. Cuestión 3. A palavra leche é caracterizada como heterogenérica em relação ao português. São do mesmo gênero gramatical de sangre, com exceção de A, nariz, sal, sangre, viaje e legumbre. Veamos quais são as alternativas corretas. 2. Árbol, color y miel es la respuesta, ¿sí? de esta cuestión. Y, perdón, aquí en la última, la palabra de con el vocablo viaje, ¿sí? Bueno, muchachos, esto es solamente por hoy, ¿sí? Cualquier cosa, busquen, pesquisen, investiguen ese contenido en la plataforma Edu. Muchísimas gracias, hasta luego, chao, chao.